Você conhece alguém que terminou um relacionamento e não está sabendo como lidar com isso? Está difícil da vida seguir à frente? Se você conhece alguém ou se você está passando por isso, vem comigo. Hoje vamos falar sobre ressignificar o fim de um relacionamento. Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia para você. Hoje vamos falar sobre ressignificar o fim de um relacionamento. Terminar um relacionamento não é algo muito fácil, não é uma tarefa fácil, né? E nem importa o tempo em si que durou o relacionamento, mas sim a intensidade vivida nesse relacionamento. Os rompimentos, eles são vividos como luto, né? Deixando a mente sem muita direção. É a mesma coisa que você estivesse perdendo alguém para a morte. Não deixa de ser uma morte, né? Quando você encerra um ciclo, não deixa de estar morrendo, alguma coisa morre para outra renascer, né? Algumas pessoas chegam a ficar doentes fisicamente e a gente sabe que não existe uma mágica, né? Que acabe com a dor do fim do relacionamento. Isso não existe. A pessoa tem que passar por isso, elaborar isso para sentir a vida, tocar a vida novamente. Só que isso para algumas pessoas é um pouco mais demorado, né? Então quando a gente se relaciona e passa a viver com alguém, o que acontece nessa dinâmica, né? A gente divide o mesmo espaço e acaba compartilhando as mesmas coisas. E essas mesmas coisas que a gente compartilha acaba virando um hábito. E esses hábitos, por sua vez, né, que são rotineiros, eles acabam sendo encerrados quando o casamento encerra. E aí que está o problema, né? Porque se você tem um hábito, uma rotina durante algum tempo com aquela pessoa, o relacionamento acaba, lógico que você vai ficar perdido nesse tempo, né? Até você conseguir se encontrar de novo. É como se você estivesse pisando em nuvens, sabe? Aquela sensação de que, meu Deus, e agora para onde eu vou, né? É natural que as pessoas terminam o relacionamento, sintam falta desses hábitos, do aconchego de alguém ali do lado, para dividir algumas coisas nos momentos do dia a dia. Então, durante o relacionamento, né, até para a gente tentar compreender muito bem, durante o relacionamento, a coisa vai andando num nível, vai entrando numa rotina quase que automatizada, e algumas lacunas vão sendo formadas no decorrer desse relacionamento, né? Nessas relações. E aí, e por que vão surgindo essas lacunas? Pela falta de cuidado do parceiro um com o outro. E isso é uma coisa assim que é imperceptível, né? A gente não consegue perceber no natural, né? Na nossa rotina normal. Mas essas lacunas, elas vão ficando. Relacionar-se com alguém é aprender a manter um bom convívio. Em alguns casos, as divergências que surgem com o tempo, elas acabam pesando porque vão surgir divergências. E aí a coisa vai ficando tão pesada que os lados não vão suportando mais. Vai ficando muito pesada essa relação, né? Então a falta de cuidado, de atenção, pode causar a insatisfação, assim como a falta de compreensão dificulta muito qualquer tentativa de melhora. Então, quando a coisa está nesse nível, o rompimento, o fim do relacionamento, ele acaba surgindo como uma opção, né? Eu não quero mais isso, não tá legal, eu vou romper com tudo isso. Mas quando há esse rompimento, existem alguns sentimentos que acompanham isso, principalmente a culpa, né? Então, a primeira coisa que eu falo aqui, não se culpe pelo fim da relação. Quando o relacionamento termina, é o que eu falei, já foram formadas lacunas, algumas coisas já não estavam andando bem, e 50% de parcela de responsabilidade para cada um. Não existe um único culpado. O relacionamento começa a 2 e termina a 2, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui para superar o luto do relacionamento, o fim desse relacionamento. Primeira coisa, não se culpe. Se o seu relacionamento terminou, significa que não houve uma dedicação mútua e que não foi somente de você ou da outra parte só, foi dos dois.
E assim, esgotou-se ali a relação, né? A gente não tem essa ideia de que será para a vida toda. Apesar que lá para trás, antigamente, né, tinha essa ideia, casamento era para a vida toda, e com isso os casais lidavam melhor com as situações de frustração, entendeu? E conseguiam se auto-resolver. Hoje, assim, a gente trabalha muito no imediatismo, né? Não tá legal, né? Eu vou terminar meu casamento, né? E quando isso acontece é porque na verdade, ele já foi se esgotando desde então. É uma coisa que não veio de hoje. Quando levantei hoje falando vou me separar, é uma coisa que vem vindo, né? Não se sinta também rejeitado no término de um relacionamento. Você é uma pessoa única, singular, né? Cheia de qualidades, coisas boas para oferecer. A gente sempre tem coisas boas para oferecer e para dividir a vida ainda com alguém, né? Não é porque seu relacionamento acabou que não vai existir mais ninguém, você não vai amar novamente, né? Lógico que para isso você precisa estar aberto para essas possibilidades, encerrar esse ciclo para começar outro, né? Não entre no processo de negação, tá? Então não finja que não está sentindo nada, que está tudo bem, né? É importante você falar sobre o assunto, né? Que você expresse tudo que você está sentindo para esgotar realmente sentimento negativo. As pessoas têm uma ideia errada de que quanto menos eu falar, mais rápido eu vou superar. Não. É importante a gente falar, né? Falar com pessoas que a gente confia, claro. Você não vai sair falando por aí com qualquer pessoa, né? Mas é importante a gente esgotar esses sentimentos. Até que a coisa vai ficando tão leve, porque no começo, quando você acaba se separando, termina um relacionamento, é até difícil comentar com o outro, não estamos mais juntos. Parece que é uma coisa pesada, né? Isso depois de um tempo vai ficando tão leve, não, a gente não tá mais junto, não, ele tá levando a vida dele, eu tô levando a minha, tá tudo certo, entendeu? Então, mas é importante que você não entre no processo de negação, que você toque no assunto sim. É importante que você não tenha medo do futuro, né? Geralmente bate aquele sentimento, meu Deus, o que será de mim sem a pessoa ao meu lado, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Sente uma certa insegurança, né? Na separação, a princípio, parece que tá, após a separação, que tá tudo incerto, que não existe mais planos pela frente, né? Você vai entrar numa fase de recomeço, de ressignificação, aprender a viver sozinho, tá? Tudo que você pode fazer agora, depois que você rompeu o relacionamento, é cuidar de você mesmo e acreditar que tudo passa. Busque o amor próprio. Num relacionamento, a gente abre mão de parte de nós para nos adaptar ao outro, né? Isso acontece muito. E em algumas situações a gente se doa demais, inclusive, para o parceiro. Esquecemos até de quem somos. E aí quando a gente se vê sozinho, a gente não sabe, fica desesperado, não sabe o que fazer, porque eu vivi o tempo todo em função do outro, né? Então, pense que essa é a hora, é o momento de você ter a vida que você sempre pensou, que você quis, né? Fazer as suas escolhas. Será que as suas escolhas no relacionamento eram suas ou eram do seu parceiro ou da sua parceira? E aí no momento que você está sozinho, você pode parar para pensar isso. E assim, pensar que você tem total liberdade agora para fazer o que você realmente tem vontade, o que você quer, né? Não se cobre demais. Permita-se sentir o que estiver aí no seu peito, né? Permita-se sentir a dor no fim do relacionamento. Você vai ter algumas recaídas no longo do período, né? Mas cada dia é um dia e logo você vai estar bem, vai ter superado isso, tá? É importante você ter isso na sua mente, que tudo passa. Procure se aproximar mais da família, dos amigos, né? E lembre que você não está sozinha. Família e os amigos são muito importantes nessa hora, porque a gente é acolhido, né? O acolhimento da família é muito importante para que a gente se sinta bem, que a gente se sinta importante, né? Procura, assim, fazer um esforcinho. Eu sei que é um esforcinho, né? Porque é difícil mesmo, mas para sair de casa, fazer programas legais, fazer coisas que você tinha vontade e não podia quando estava no relacionamento, viaje, visite lugares com pessoas que você gosta, faça viagens curtas sozinho, para você começar a se perceber que você também, a sua companhia para você mesmo faz bem.
e que você está desfrutando disso agora, é importante também. Mas claro, faça tudo no seu ritmo, tá? Você não é obrigado a nada, você tem que respeitar até o seu momento, mas faça, tá? No seu ritmo, mas faça. Filtre comentários, tá? Sempre existem pessoas no nosso convívio que em vez de apoiar, a pessoa acaba dando aquelas famosas alfinetadas, sabe? Nossa, mas vocês se separaram? Nossa, mas o que aconteceu? O que foi que você fez, né? Então você precisa aprender a ignorar esse tipo de comentário, não deixar que isso entre em você como responsabilidade sua só. Simplesmente ignora. Aprenda a ignorar. É importante a gente aprender a ignorar alguns comentários. Não seja obcecado pelo assunto separação, tá? Você tem que expor, conversar com pessoas que você confia sobre a relação. No começo, marque encontro com os amigos, vai num bar, né? Fale até do assunto, mas limite isso, sabe? Fala um pouco, fala, não, agora não vamos mais falar disso, e não fale mesmo, né? Comece a conversar sobre outras coisas, isso é importante. Você vai aprendendo a se entender e a entender como funciona esse processo, tá? Mas você precisa pôr limite nisso também. Há momentos que a gente tem necessidade de falar e tem momentos que você tem que cortar e falar, não, já tô falando demais nisso, chega, né? Permita-se viver coisas novas nesse período. Crie novos hábitos, que isso vai ser importante, você criar novos hábitos. E agora sozinho, né? Não é hábito em dois, mas só. Conheça novas pessoas. Faça tudo que você não fazia antes. Mude um pouco a sua rotina, tá? Então você vai precisar ressignificar alguns momentos dos dias, tá? É uma tarefa um pouco difícil no início, mas depois você vai tirar isso de letra, vai fazendo uma boa, tá? Você também não tem obrigação, né? Porque logo que a gente termina um relacionamento, as pessoas ao nosso redor tem um instinto de querer levar você para conhecer outras pessoas para começar a se relacionar de novo. Esquece isso, tá? Se dê oportunidade para conhecer pessoas, não necessariamente já para começar um relacionamento. Aliás, não é legal você engatar um relacionamento após o outro se ainda não ficou resolvido aquele outro de trás, tá? Então, pensa nisso. Planeje uma viagem com os amigos, visite lugares na sua cidade que você não está habituado a visitar, ou que você nunca visitou, entendeu? E põe na sua cabeça o seguinte, pense o seguinte, estar separado, divorciado, terminar um relacionamento não é um bicho de 7 cabeças, tá? É um momento propício para o seu autoconhecimento. Considere a relação passada como um aprendizado, porque gente, tudo que a gente vive é um aprendizado, né? Faz a gente crescer, ou pela dor, ou pela felicidade, de qualquer forma a gente cresce, a gente aprende, né? Nunca mais você vai ser aquela pessoa que você era lá atrás, lógico que não, você está num outro momento, né? Você cresceu, amadureceu, então considere essa relação passada como aprendizado, tá? Aproveite seu tempo e se lembre que a vida, a sua vida, depende de você, não do outro. Não depende de mais ninguém, somente de você e das suas vontades. E se ainda diante de todas essas dicas que eu lhe passei, você perceber que você está com dificuldade de lidar, de ressignificar esse novo momento, a gente só consegue ressignificar um novo momento se a gente começa a restabelecer nova rotina, novos hábitos, e coisas diferentes do que a gente fazia. Isso é ressignificar. É quando eu aceito a situação e traço um objetivo, né, com novos hábitos, nova rotina. Aí sim, né, eu consigo elaborar esse luto aí bem e tocar minha vida para frente. Mas se ainda assim tudo isso estiver muito difícil, você perceber que você está empacada naquilo, procure ajuda de um profissional, vai fazer terapia. É legal, né? As pessoas têm um preconceito aí de psicoterapia, mas é bacana, um profissional pode te ajudar, né? O profissional vai ajudar você a visualizar a sua situação de um ângulo diferente, mais aberto. Isso pode fazer com que você
com certeza pode fazer, não vai fazer com que você se sinta ainda melhor, ressignificada, com o luto do fim do relacionamento superado e para uma vida ainda muito melhor do que você tinha. Tá bom? Grande abraço, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.